Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela visita ao Futebol 62, obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido, a se inscrever e fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Porque tem muita gente que passa pelo canal, acaba não se inscrevendo, mas se te bater uma vontade, se inscreva aí. Lembrando, nessa terça-feira, às 9h30 da manhã, eu entrevisto o advogado Paulo Henrique Pinheiro, ele que é especialista em direito desportivo, e nós vamos falar da SAF, a Sociedade Anônima no Futebol, esse tema que tem aí recheado as páginas dos jornais, as páginas da internet, os programas de rádio e TV do jornalismo esportivo brasileiro ao longo das últimas semanas. Então nós vamos aprofundar neste assunto com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Mas vamos aqui ao tema do vídeo, E o que, vamos dizer assim, a faísca para este tema é por que normalmente os estrangeiros não se dão bem aqui no futebol goiano. Qual é a causa, ou quais são as causas para isso? Vamos aqui até fazer um histórico, alguns jogadores estrangeiros que atuaram por aqui. Começar aqui pelo Atlético. Se a gente pegar, tivemos o Brian Montenegro nesse ano, paraguaio, uma temporada apagada. No ano passado o Henry Vaca, esse mais apagado ainda. O Atlético teve o Geraldo, aquele angolano, jogou aqui em 2015. O Atlético teve, estou buscando aqui pela memória, o Atlético teve o Bustamante, o paraguaio, atacante de lado. Para mim, desses quatro, o que mais se saiu bem desses recentes foi o Bustamante. Sabe? O Bustamante começou bem pelo Atlético, um jogador veloz, mas falta a ele consistência, falta a ele sequência. Eu não digo nem sequência de jogos, de atuar, mas sequência de boas atuações. É um jogador que oscila demais, mas o Bustamante teve um início até promissor no Atlético. Mais para trás aí o Atlético teve aquele chileno, veio lá do São Paulo, Nelson Saavedra, nunca jogou, esse nunca jogou, só treinou pelo Atlético, nunca entrou em campo. E se a gente voltar aí no tempo, o Atlético vai encontrar aí o Clemata, goleiro uruguaio do início dos anos 80, vai encontrar o Carlucci, lateral esquerdo, jogou no Atlético ali na virada da década de 50 para a década de 60. Nós vamos encontrar também um goleiro romeno, jogou no Atlético no final dos anos 60, o Leopoldo, um goleiro romeno que atuou aqui no Atlético, mas vamos focar nesses mais de agora, que é numa nova realidade de futebol. Antigamente o cara se mudava para cá e jogava. Hoje não, hoje ele vem contratado para jogar nas equipes aqui de Goiás. Se a gente for lá no Goiás, ano passado o Goiás teve 6 estrangeiros, o Pintado, o Rara, o Quevedo, o Queco, o Salazar e o Ariel Cabral. O Queco teve algum momento, o Rara a torcida gostava muito dele, mas acabou nunca se consolidando. E o Ariel Cabral teve uma participação até interessante na reta final do Campeonato Brasileiro. O Goiás já estava praticamente rebaixado, mas no melhor momento dentro do Goiás na Série A, o Cabral, jogador do Cruzeiro, emprestado ao Goiás, teve uma atuação até interessante. Antes, na temporada anterior, o Goiás tinha tido aqui Nilson Loyola, desempenho fraquíssimo. Leandro Barcia, isso foi bem, se a gente pegar esses estrangeiros recentes que atuaram pelo Goiás, sem dúvida o Barcia, que hoje está no Sport Recife, foi o que teve mais destaque. E mais para trás aí, o Goiás teve outros jogadores, estrangeiros que atuaram por aqui. Teve bem lá atrás o Saavedra, que é lateral direito, o Rojas, um volante argentino, atuou por aqui. O Munhoz jogou aqui em 2006. Gottardi, Maezono, no final da década de 90, atuou aí no Goiás. Matossas, participou daquela campanha do Goiás do 4º lugar no Campeonato Brasileiro de 1996. Teve um trio argentino, uma passagem muito rápida por aqui. O goleiro Rago, zagueiro Aquino, o atacante Martínez, isso em 1978.
mas eles praticamente nem atuaram jogos oficiais pelo Goiás, somente amistosos. Teve um lateral esquerdo espanhol, né, chamado Fernando, teve uma passagem rápida pelo Goiás em 94. Johnson, né, como esquecer de Johnson. Petkovic, né, Petkovic também jogou aqui no Goiás em 2007, o Johnson jogou 2006, 2007. Então, jogadores assim, mas sem muito destaque, né? Raul Raganovic, o atacante argentino, jogou aqui em 2002. Se a gente for ao Vila, nós temos Nacho Cuira, lá em 2014, Jefferson Angulo, colombiano, jogou no Vila em 2009. 2019 o Benítez, né, o paraguaio. O Jaime, aquele português, jogou no Vila em 2014, o meia. Daniel Hernandes jogou aqui no Vila em 2008. 2019 o Vila teve Facundo Boné. Teve ali de 17 a 19 o Gaston Filgueira. O Vila teve Fucaia, né, o lendário Fucaia em 2003. Em 2020 o Vila teve Biancucci, Coronel e o Richard Salinas, né, todos foram jogadores que atuaram no Vila em 2020. E neste ano o Vila teve o atacante argentino, o Nicolas Maná. Mas se a gente pegar com desempenho geral, é muito mais jogadores de desempenho fraco do que de desempenho bom. E eu até digo que se a gente fizer um comparativo do resultado das equipes, o Vila foi o time goianiense que colheu os melhores resultados com os estrangeiros. O Vila teve o Frontin, né, que é um cara criado aqui no Brasil, mas que nasceu na Argentina, que foi muito importante para o Vila em dois momentos, né, 2013, 2015, nos acessos da Série C para a Série B. O Vila teve o Gaston, que apesar da sua limitação técnica, mas de uma garra impressionante, defensivamente muito bom, né? A dificuldade dele era no ataque, no apoio, mas defensivamente, na linha de quatro ali, o Gaston ia muito bem. O Biancucci decisivo no acesso, né? Fez aquele gol do acesso quando a coisa estava muito apertada, ele fez o gol do acesso. Então o Vila tem um histórico de melhores resultados com os estrangeiros do que os rivais, o Atlético e o Goiás. No Goiás eu destacaria especialmente o Leandro Barsi, né? Acho que foi o estrangeiro de melhor rendimento no Goiás. Até lembrei de um outro que jogou aqui no Goiás em 1986, Jorge Carabalho, né? Era um meia uruguaio que jogou aqui pelo Goiás também, mas sem destaque. No Goiás realmente eu acho que o Bárcia foi o jogador de fora, né, de melhor desempenho aqui. E o Atlético também muito próximo, né, os desempenhos dos jogadores do Goiás, quase sempre desempenhos fracos. Até ressaltei, o Bustamante começou relativamente bem, o Geraldo começou também relativamente bem, mas depois não conseguiram dar sequência com a camisa rubro-negra. Mas por que né, que os times goianos têm essa dificuldade com estes estrangeiros? Eu acho que tem uma série de fatores, né? Dificilmente algo como isso está ligado apenas a um fator. Primeiro, eu acho que quase sempre são contratações com um risco muito alto. Não são jogadores que foram observados de maneira intensa, sabe? Você acompanhar e acompanhar mais para ter certeza que quer arriscar. Quase sempre são checagens mais rápidas, é, são negócios feitos de uma maneira mais apressada. Você não acompanha um jogador por um ano, por exemplo, um campeonato inteiro. Fica ali muito no resumo, né? Uma indicação de alguém, um DVD, esse tipo de coisa. Esse processo eu penso que dificulta. Outro, a adaptação dos jogadores a um clima quase sempre bem diferente de onde eles vêm. Né? O clima do Cerrado não é um clima fácil. Você tem uma umidade muito baixa, temperaturas muito altas durante boa parte do ano, e isso acaba dificultando o rendimento de alguns jogadores, especialmente aqueles que vêm de países mais frios, né? Desses países aí que fazem divisa com o sul do Brasil, os argentinos, os uruguaios, os paraguaios. Se a gente pegar aqui para cima, né, é para ser mais fácil para eles se adaptarem aqui do que para baixo. Se você pegar ali da Colômbia, da Venezuela, do Equador, a tendência é que dessem mais certo, mas também não deram.
E um outro ponto que para mim faz a diferença é que nossos times, eles normalmente não tem uma estrutura realmente profissional, uma estrutura grande para receber esses caras. Eles são tratados aqui como os brasileiros. Chega aqui, o cara vem, às vezes vem com a mulher, filho pequeno, que jogador quase sempre está na idade de ter filho pequeno. E aí o cara chega numa cidade nova, uma outra língua, não conhece a cidade, quase sempre a primeira vez está saindo do país, pelo menos na maioria dos casos era isso. E aí não tem um apoio, não tem uma rede, né, o clube não está preparado para aquele tipo. E outro ponto, dificilmente esses jogadores ficam mais tempo aqui. Então você pode ver, quando os brasileiros saem daqui e vão para a Europa, muitos não estouram no primeiro momento. Só que eles ficam lá por 2 anos, por 3 anos, porque quase sempre eles vão comprados e aí eles têm contratos mais longos. E aqui não, aqui o cara não foi bem e já se dispensa. Então não dá aquele tempo como, por exemplo, a Europa dá para o cara. E olha que a Europa está contratando grandes jogadores, né? Então aqui, normalmente o cara, se já não foi bem ali em um semestre, num ano no máximo, as, as diretorias já liberam esses jogadores. Então para mim é esse conjunto, né? É, apostas muito arriscadas, o nosso clima que dificulta muito, essa questão dessa rede de apoio também, que não tem esses jogadores. Então tudo isso dificulta a, a, a adaptação desses jogadores aqui e eles acabam não conseguindo render e isso ainda gerou, né, pelo menos eu sinto isso, gerou mais um problema, que é a desconfiança. Né? Hoje, por exemplo, os dirigentes goianos têm receios em trazer jogadores de fora. Inclusive dentro do Goiás eu até cito, né? No Goiás, a atual diretoria do Goiás, pelo menos alguns membros da atual diretoria do Goiás, eles têm, vamos dizer assim, uma aversão a trazer estrangeiros. Se algum estrangeiro pintar no Goiás, muito provavelmente será via Paulo Rogério. Né? Ele é o que diverge aí deste pensamento dentro do clube esmeraldino. Mas eu acho que é um mercado interessante a você explorar, ele só precisa ser explorado de uma maneira mais criteriosa, né, que se acompanhe um campeonato inteiro, um campeonato chileno, um campeonato paraguaio, um campeonato equatoriano, um campeonato argentino, você acompanhe isso, é, veja o jogador por mais tempo, que aí a sua chance de errar é menor. E prepare o clube para receber esse jogador. Né? O clima não tem como mexer, mas naquilo que é possível mexer, eu penso que os clubes goianos precisam se adaptar para isso, porque os estrangeiros se dão bem praticamente no Brasil todo. Você tem estrangeiro arrebentando no sul, você tem estrangeiro arrebentando no nordeste, você tem estrangeiro arrebentando no sudoeste. É só no centro-oeste que não é possível. Isso seria é, difícil de acreditar. Né? Então eu acho que está faltando algo especialmente aos nossos clubes. Eles precisam se preparar para esse tipo de jogador. Até porque o futebol é cada vez mais global. Eu inclusive já disse, eu penso que os times goianos tinham que ter um canal direto com a África, para trazer africanos para cá para jogar. Por que é que todos os grandes clubes europeus têm jogadores africanos? Por que é que aqui eles não jogam? Porque aqui não se estabeleceu uma conexão com a África. Se você estabelece essa conexão para lá, traz os garotos jovens, 17, 18, 19 anos, você tem condições de revelar grandes africanos aqui, como os europeus acabam revelando. Beleza, gente? Essa é a minha visão aí sobre este tema. Você fica à vontade para comentar e a gente vai juntos debatendo os grandes assuntos do futebol goiano. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.